Andrei? Só que a gente não achou um filósofo específico da Terra. A gente procurou e não achou um específico da Terra. Aí que professor achou. Só se dá certo. Olha, eu fiz informática à tarde. Sim. Aí por um motivo. Diga. Eu que fiquei ligando, mas ninguém foi na ligação. Aí o meu pai disse, você vai ter que ficar com nós. É, com certeza. Nossa, pra gente, cada pessoa fez tipo, eu fiz um texto. Eu fiz um texto. Aí quando a gente fez um cartaz, e aí as outras pessoas Vamos ver. Eu preciso que você... Ei! Oh, ei! Vamos colocar ordem nisso? Então, daqui a pouco você vai. Vocês podem sentar, se organizar. Vamos lá, vamos ver isso. Oi, Pro. Oi, Duda. Bom dia. Gente, ó, vamos organizar um pouquinho quem está aqui na sala, a questão da fala. Porque senão a gente não consegue se entender. Vamos lá? Ó, vou começar aqui compartilhando a tela do livro. Que eu quero começar, não. É uma aula que é do projeto. Isso aí é do projeto. Não é a aula toda, não. Tá, qual página é? Ah, tá começando. Vai, André. André, eu só quero... Anthony. Anthony. Arthur, vira para frente, Arthur, por gentileza. Gente, ó, página 26. Eu quero hoje, na primeira aula, conseguir chegar até a página, ou perto da página 33. Então eu não quero demora em relação a ficar fazendo corpo mole. Todo mundo aqui para conseguir. O nosso objetivo hoje é esse, e eu quero que vocês entendam isso e façam o máximo que vocês puderem de silêncio e organização para a gente conseguir. É claro que é aberto sim o espaço para fala, só que vamos tentar organizar a fala no momento certo, tá? Para não ficar, para a gente não se atrapalhar. Ó, nós vamos ver um tipo de texto que é parecido com o que vocês viram antes. Vocês já viram o relato de viagem e agora nós vamos ver um relato histórico. Na verdade, geralmente o relato histórico, ele um dia já foi um relato de viagem. Ele é histórico por quê? Porque depois de anos, ele continua sendo um texto central para explicar algo que naquela época as pessoas não conheciam muito. Por exemplo, quando os portugueses, e esse é o tema que nós vamos ver aqui, quando os portugueses vieram para o Brasil, ainda não se tinha muito conhecimento das nossas terras. Então, tudo que foi escrito, tudo que foi observado e registrado, naquela época foi um relato de viagem. Só que observando hoje e tendo a noção de que nós só temos conhecimento de como foi essa viagem, porque alguém registrou, esse texto agora não é mais considerado um relato de viagem apenas, mas sim um relato histórico, tá? Então, o relato histórico tem aqui como tema, no capítulo, na unidade 11, conhecendo o passado. E nós só conhecemos o passado porque algumas pessoas registraram esses momentos, tá? Então, os historiadores, eles fazem suas análises em cima, principalmente de relatos que foram escritos na época. Aqui nós temos uma tela, uma imagem de uma pintura, que é a representação do que o povo achava que eram os mares desconhecidos para o Brasil. Eles acharam que eram habitados por muitos monstros, era muito perigoso e que o navio os navios acabavam naufragando. Então, isso aqui era uma crença. Só que aí é claro que quando a primeira pessoa fez essa viagem, ela percebeu que não era assim. Então, ela trouxe aí o relato de tudo que foi visto, tanto durante o caminho, quanto quando chegou nas terras novas. Aqui nós temos algumas perguntinhas no final, são algumas perguntas para a gente refletir.
Então, não preciso nem que vocês respondam oralmente agora, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Porque ele fala que na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, dizia-se que o mar era habitado por monstros terríveis capazes de causar o naufrágio de navios. O que motivou a enfrentar o medo e partir para terras desconhecidas? Se as pessoas não sabiam se conseguiriam voltar dessas viagens, o que é que a fez sair da sua terra natal procurando algo novo? Então, eu imagino que seja realmente essa vontade de descobrir algo, né? De encontrar coisas que ainda não foram conhecidas. Depois tem aqui a frase de um filósofo francês, que é Jean-Paul Sartre, que ele diz que até mesmo o passado pode ser modificado. Olha que interessante. Até mesmo o passado pode ser modificado, como alguns historiadores demonstram. Então, é claro que quando ele fala de ser modificado, é quando algum historiador pesquisa e descobre coisas que modificam aquilo que as pessoas já acreditavam. Como por muito tempo as pessoas achavam que o Brasil tinha sido descoberto, mas que aí depois de alguns estudos, de algumas pesquisas, sabe-se que eles saíram realmente com a intenção de chegar aqui, mesmo que ainda não tinha nome, né? Não era o Brasil ainda, mas eles sabiam sim para onde estavam indo. A terceira pergunta diz: nas aulas de história, o que é que você mais gosta? Você se interessa mais pelos fatos ou pelo modo de vida das pessoas, pela visão de mundo das pessoas de épocas passadas? Então, é o fato ou é o que está ao redor desse fato, que acontecia simultaneamente? Né? E agora nós vamos para a página 27, nós vamos ler um relato histórico. Aí, voltei no computador. Deu certo. E vamos para o centro. Olha o que eu falei para vocês. Vocês não fiquem desviando a atenção da aula para questões que não fazem tanto sentido para a nossa aula, porque senão a gente se perde bastante. Vai, Nicole, vai, Nicole. Relato histórico, leia o texto. O texto tem por título A Partida. Eu vou fazer essa leitura em voz alta, que é para a gente conseguir adiantar um pouco, mas eu quero que vocês acompanhem aí também, principalmente porque a leitura ela traz algumas palavras talvez você não conheça, você vai aprender a escrita dessa palavra, ou alguma palavra que você acha que era escrita de um jeito, mas não é. Então, é importante na hora de uma leitura em voz alta também fazer essa leitura acompanhando. Certo, Arthur? Vira para frente, Arthur. Mais para cá, sim. Vamos lá, gente. Então, todo mundo acompanha aí. O rei Dom Manuel marcou para um domingo, 8 de março de 1500, a partida da frota de Cabral. Seu objetivo era que o povo acorresse ao porto de Rostelo, chamado de Praia das Lágrimas para os que vão, terra do prazer para os que voltam. Para que todos vislumbrassem o espantoso espetáculo, 13 embarcações zarpando para o longínquo Oriente, com a cruz vermelha da Ordem de Cristo enfunada nas velas. Era uma nova cruzada marítima, o destino de Portugal, o destino de que Portugal tanto se orgulhava. O domingo amanheceu radioso e por volta das 10 horas o rei, acompanhado por seu séquito, chegou à capela de Belém. Ali, sob a luz de tochas, o bispo Dom Diogo de Ortiz rezou a missa. Dom Diogo fizera parte da junta de astrônomos de Dom João II e, junto com Abraão Zacuto e José Vizinho, vetara, 8 anos antes, financiamento ao projeto delirante de Cristóvão Colombo de chegar ao Oriente pela parte do Ocidente. Após a missa, Dom Diogo deu a Cabral um capuz vermelho, bento pelo Papa, e se despediu do homem encarregado de conquistar a Índia. A cena da partida foi descrita por João de Barros, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, e que naquele dia estava no porto de Restelo. A maior parte do povo de Lisboa, por ser dia de festa tão celebrada pelo rei, cobria aquelas praias e campos de Belém, e muitos barcos rodeavam as naus, levando e trazendo gente, todos com seus uniformes e bandeiras de cores diversas, tão lindo que não parecia mar, mas um campo de flores.
E o que mais animava o espírito eram as trombetas, tambores, flautas, pandeiros e até gaitas, porque para a viagem de tanto tempo, os homens se serviam de tudo para tirar a tristeza do mar. Mas a tristeza do mar prevalecia mais uma vez. Cerca de dos 1.500 homens que então embarcavam jamais retornariam a Portugal. No dia seguinte, uma segunda-feira, 9 de março de 1500, a poderosa frota de Cabral içou as velas, zarpando em direção ao Oceano Atlântico. Menos de 2 meses depois, iria incorporar ao Império Português um vasto território continental, um mundo que ainda não existia, um novo mundo. Então, está aqui esse texto que mostra como aconteceu a saída das naus, né, lá de Portugal, em sua viagem aí, que depois de muito tempo virou uma viagem histórica. Aqui tem algumas palavras que aparecem no texto, nesse glossáriozinho, que é acorrer-se, que é correr-se, enfunada, que é inflada, junta é uma comissão e vetada é proibida. Na página seguinte, vamos ver se vocês acompanharam de verdade a leitura do texto. Ele fala primeiro que é um relato histórico, e eu gostaria que Sara lesse para a gente em voz alta o relato histórico. O que é o relato histórico? Esse zoom aí do canto da folha. Esse relato histórico, Pro? Isso. Relato histórico. O gênero relato histórico tem a finalidade de documentar as ações humanas ao longo do tempo. Deixa aí, por favor. Para Fechar a porta. Para preservar a memória coletiva dos eventos. Os fatos narrados são reais e envolvem sujeitos, fatos e tempos históricos. O autor de um relato histórico não se limita a narrar uma história, principalmente quando ele é um historiador, como no caso do texto lido nessa seção. Ela busca fontes, reúne e analisa documentos e utiliza critérios para verificar a veracidade do que está relatando. Isso, então ele fala aqui que quando é escrito por um historiador, principalmente, o relato de histórico ele precisa de algumas observações, né? Ele fala aí no caso que é fontes, quando ele usa a fala de alguém, ele está usando uma fonte, né? Ele buscou essa informação além daquilo que já é conhecido. Vamos lá, primeira questão. Esse texto foi escrito com que finalidade, gente? Qual foi a intenção de alguém que escreveu esse relato histórico? Isso. Mostrar como foi essa expedição, né? Mostrar como foi a expedição. Expedição é com si. Expedição. Vamos, Ricardo. Expedição. No final, com cedilha. Então, ele quer mostrar, né? Ele quis mostrar essa expedição. Segundo, o acontecimento relatado no trecho é fictício ou é verídico? É verídico, foi o que realmente aconteceu. Os relatos históricos, eles não têm caráter fictício, não é uma história inventada. Qual é a função social desse texto? Qual é a função de um relato histórico? Apresentar uma nova versão de fatos ligados à história do Brasil, entreter os leitores mesclando ficção a fatos históricos reais ou manter a memória de fatos históricos. O último, né? Manter a memória de fatos históricos. Porque tem coisa que com o tempo pode ser esquecido,
Mas quando isso é registrado, tanto em foto, hoje em dia, como em texto, isso fica para outras gerações, e não vai ser esquecido, né? Por isso que os pais, geralmente, eles fazem aqueles álbuns com fotos das crianças, porque tem coisa que a nossa memória, ela esquece. Mas a fotografia, que é uma forma de registrar também, ela fica por muito tempo. Quarta questão. O texto é escrito em primeira ou terceira pessoa? Então, vamos ver lá. Esse texto aqui, ele fala eu, meu, ou verbos na primeira pessoa, ou está tudo ligado aí à terceira pessoa, que é uma forma impessoal de contar uma história. Vamos ver, ó. Deixa eu pegar aqui o primeiro trechinho. O rei Dom Manuel marcou para um domingo, 8 de março de 1500, a partida da frota de Cabral. Seu objetivo era que o povo acorresse. Terceira pessoa. Certíssimo. Por que terceira pessoa? Larissa respondeu aqui. Terceira pessoa, por quê? Porque você vê que não tem a presença das palavras que indicam o eu. Não tem meu, não tem, por exemplo, vi, achei. Ele está contando uma história que ele não era parte dessa história, tá? E ele pede para você justificar a sua resposta com uma passagem do texto. Então, você pode colocar esse comecinho mesmo do texto, que fala Dom Manuel, o rei Dom Manuel marcou para um domingo, porque aí você já mostra que não tem nenhuma palavra nesse texto que mostre essa referência a o eu, que é a primeira pessoa do singular. Tá. Quinta questão. No texto, há o depoimento de alguém que participou dos fatos relatados, tá? Quem é essa pessoa e qual é a profissão dela? Mas tem uma parte que ele coloca a fala de alguém. Alguém descrevendo a cena. Vou dar uma dica, já está na partezinha do final do texto. E aí? No finalzinho do texto tem o nome do relato. Como é que eu sei num texto, se está sendo escrito na terceira pessoa, quando uma outra pessoa fala? Isso, Larissa. Isso. Geralmente é o travessão ou as aspas. No caso aqui foram usadas aspas. Então, quem foi que falou nessas aspas? João de Barros. E qual era a profissão de João de Barros? Olhem lá no texto que pertinho não tem o nome dele, tem falando do que é que ele é. Escritor português. Escritor. Isso, Diego. Então, João de Barros. Isso é tudo na letra A, viu, gente? João de Barros. Aí você pode colocar vírgula, escritor. Ponto final. Qual foi o sinal de pontuação que foi usado para marcar o depoimento de João de Barros? As aspas. Então, vocês podem colocar aí, aspas. Por que o autor optou por apresentar a descrição das caravelas no Porto do Restelo, feita por João de Barros? Por que será que ele usou... Para mostrar que é verídico? Como, Luiz? Para mostrar que é verídico? Perfeito, Luiz. Para mostrar que é verídico, para mostrar que é verdadeiro, para comprovar a veracidade. Então, ele usa a fala de alguém que participou do evento, do momento, para mostrar que não é uma invenção. Aquilo realmente aconteceu, foi relatado por alguém da época. Então, quando eu coloco o depoimento, olha aqui, ó, quando ele fala, ó, enquanto você responde a letra C, eu vou ler esse zoom sobre depoimento no relato histórico. Ele diz que o autor de um relato histórico utiliza depoimento de pessoas que participaram. Olha isso aqui, ó, que participaram dos fatos, pesquisa documentos
tanto oficiais, leis e outros documentos governamentais, como pessoais, que são cartas, diários, etc., e consulta a obra de outros historiadores também, para fazer parte desse seu texto. Letra D. No trecho, predomina o relato de fatos ou de impressões pessoais? De fatos, né? Ele não coloca aí impressões pessoais, sim fatos. Principalmente porque, às vezes, um relato histórico não foi escrito pela pessoa que estava no momento, né? Ela sabe como aconteceu, ela tem pesquisa sobre aquilo, mas talvez ela não tenha participado. Então, são fatos e não impressões pessoais. Até porque impressão pessoal é se fosse na primeira pessoa o texto. E aqui no nosso texto não é. Sexta questão. Segundo o texto, qual era o destino da frota de Cabral? Brasil, Oriente ou África? Oriente. Falei aqui várias vezes durante o texto. Ó, seu objetivo. Isso. Eles estavam indo para as Índias. Eles estavam indo para as Índias. Pagou, como o povo diz, o Cabral pagou de doido. Ó. E tem lá no texto, ele pede para que você tire do texto uma parte que fala sobre isso. Então, tem aqui, ó. Onde é que está isso, Laura? Já encontrei. Isso, ó. 13 embarcações. Isso daqui já é uma possível comprovação para a sua letra, para a sua sexta questão. Fatos. 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 Pronto, vocês podem grifar, como eu grifei lá. Sétima questão, página 29. O porto de Restelo era chamado de Praia das Lágrimas para os que vão e Terra do Prazer para os que voltam. Explique as duas formas de identificar o local relacionado com as informações, com uma informação dada no final do texto. Então, vocês viram no final do texto que ele fala que 1.500 homens partiram, não, cerca de 1.000 homens, não, cerca de 1.000 dos 1.500 homens não voltaram, né? Não voltaram, eles foram para essa expedição, mas eles não voltaram. Então, que ligação tem esse fato de mais de 1.000 homens não terem voltado dos 1.500 com a frase que diz Praia das Lágrimas para os que vão e Terra do Prazer para os que voltam? Isso, é porque quando, por exemplo, um barco sai com várias pessoas, muitas delas deixam suas famílias. Então, quando a família está esperando a volta dessa expedição, ela vai se alegrar com os que conseguirem voltar, mas elas vão chorar com a perda dos seus entes queridos, com aqueles que morreram durante a expedição. Então, é isso aí que vai significar esse Praia das Lágrimas para os que vão, porque ele fala para os que vão, os que não conseguiram voltar, né? Então, essa é a ligação aí que tem essa frase com o que aconteceu, que foi a perda de cerca de 1.000 homens. E aqui nós vamos falar sobre alguns marcadores temporais e espaciais. Temporais está ligado a tempo e espaciais a espaço. Então, você vê que um relato histórico, ele está o tempo todo contando uma história, descrevendo uma história, e nessa descrição aparecem datas, horários, períodos, o dia em que aconteceram algumas coisas, e sobre os espaços aparecem nome de locais onde os fatos se desenrolaram. Então, isso é muito importante para quando eu faço um relato de viagem, quando eu faço um relato histórico, tá? Eu estou até acabando de corrigir os textos de vocês, que vocês mandaram do relato de viagem, e acredito que essa semana, ou no máximo a próxima, eu estarei reenviando com as correções.
Acredito que sim. Vamos lá. Ficou muito certinho. Muito certinho. Ó, em qual cidade e país aconteceram os fatos relatados? Qual foi a cidade e o país que aconteceu essa saída dessa expedição? Portugal é o país e a cidade. Porto do Restelo? Não. Oi, Diego. Porto do Restelo. Não entendi ainda, Diego. Porto do Restelo? Ele quer saber a cidade e o país. Então, esse porto, porque, por exemplo, lá em Santos tem um porto. Lá em Santos, aqui em São Paulo, tem um porto. Então, só que Porto de Restelo era o nome do porto. E onde é que ficava esse porto? Em Lisboa. Então, aí na oitava questão é Lisboa, vírgula, Portugal. Lisboa com L maiúsculo, Portugal também com a primeira letra em maiúsculo. Tem que ser o contrário, porque é cidade e país. Tem que ser Lisboa, Portugal. E ele pede para que você veja como é que você descobriu. Então, lá no texto, tem aí trecho que diz: a maior parte do povo de Lisboa, e depois tem jamais retornariam a Portugal. Então, vocês podem colocar depois qualquer um desses trechos aí. Questão 9. Anote os locais dessa cidade que são mencionados no texto. Então, que locais dentro de Lisboa são falados no texto? Antônio já falou da outra vez, Porto de Restelo. Porto de Restelo era um lugar, um local de Lisboa. E que outro lugar aparece também? Um outro ponto que aparece de Lisboa. Um é o Porto de Restelo. E o outro? Tem um outro. Isso, a Capela de Belém. Então, um é o Porto de Restelo. Tanto o Porto quanto o Restelo tem que ter a primeira letra em maiúsculo. Restelo. Porto do Restelo e Capela de Belém. Belém com B maiúsculo. Capela de Belém. Restelo. Capela que é uma igreja pequenininha. 10. A que eventos os marcadores temporais 8 de março de 1500 e 9 de março de 1500 correspondem? Essas datas aí estão falando de que acontecimento? O que é que aconteceu durante o texto? Uma é a partida. Não. O 9 foi a partida de Cabral. No dia 9 de março foi o dia que Cabral saiu lá de Lisboa, Portugal. Mas o que é que aconteceu no dia 8 de março? O que é que estava acontecendo em Lisboa? O pessoal de casa também tem que participar. O pessoal da sala está bem aqui, ó. E vocês de casa? Isso aí é o dia 9, foi o dia que eles saíram. Professora, Oi, Luiz. a entrega daquele capuz vermelho? Mais ou menos. Essa entrega foi feita porque no dia estava acontecendo algo. A missa? Isso, que era uma festa, na verdade. Estava acontecendo no dia 8, uma festa no povo de Restelo, e teve a missa também. E a missa foi para abençoar a viagem de Cabral. Então, tudo isso aconteceu no dia 8. E no dia 9 é que eles partiram, depois da festa e da bênção. A palavra bênção, ela tem dupla grafia. Ela pode ser escrita com um acento circunflexo no E, ou também sem ele. O dicionário
alguns dicionários têm essas duas formas, com acento e sem o acento. Vejam só, vocês viram que é importante para um relato histórico aparecer esses marcadores temporais, datas, né, principalmente dia, e os lugares que aconteceram. Aí ele fala aqui, questão 11. A marcação de tempo encontrada no primeiro parágrafo é retomada, significa aparece novamente, de forma indireta no segundo e no terceiro parágrafo. Indireta significa não é da mesma forma, mas lembra esse dia. Então, no primeiro parágrafo aparece 8 de março de 1500. No segundo parágrafo, qual é a palavra que me mostra essa data? Que me relembra essa data? Olha aí o trechinho, estou vendo aqui no roxinho, segundo parágrafo. Olha para esse quadrinho roxinho. Qual é a palavra aí que mostra para mim essa data? Vamos? Olha o que diz o segundo parágrafo. O domingo amanheceu radioso e por volta das 10 horas, o rei, acompanhado por seu séquito, chegou à capela de Belém. Qual é a palavra aí que é um marcador temporal e fala desse 8 de março? Domingo. 8 de março de 1500 aconteceu num domingo. Então, você sublinha aí a palavra domingo. Questão 3, o parágrafo 3. Onde é que aparece um outro trecho que fala do 8 de março de 1500? Agora eu não vou ler, agora eu quero que vocês encontrem. Naquele dia, professora? Isso, naquele dia. Então, vejam aí a pessoa que vai escrever um texto, como ela se preocupa em não ficar repetindo. Ela usou a primeira vez 8 de março, mas depois ela usou o domingo, que foi o dia que caiu, o dia da semana. Depois ele usa naquele dia, tudo para se referir à mesma data. Página 30, nós temos aqui dos eventos que ocorreram no dia 8 de março de 1500, por ocasião da partida da esquadra, o autor destacou 2 que estão relacionados aos marcadores, por volta das 10 horas e após a missa. Que eventos são esses que aconteceu primeiro por volta das 10 horas? O que aconteceu por volta das 10 horas? Vocês precisam voltar lá no Ele chegou à capela. Ele chegou a falar isso. Oi? O rei chegou à capela. Iniciou a capela? O rei chegou à capela. O rei chegou à capela por volta das 10 horas. Isso mesmo, Diego. Foi a chegada da comitiva real. Então, às 10 horas, o rei e toda a sua comitiva, né, chegou à capela. Muito bom. E após a missa? O que aconteceu aí após a missa? Não. Isso, a bênção que Cabral recebeu. Né? Depois da missa, ele recebeu aí um capuz, que a gente viu um capuz vermelho, e esse capuz foi abençoado pelo Papa. Então, por volta das 10 horas, o rei chegou à capela, e após a missa, Cabral recebeu a bênção. Letra B. Por que esses 2 eventos, dentre vários, foram selecionados pelo autor para figurar em seu relato? Porque de tanta coisa que aconteceu nesse dia, ele escolheu esses dois. Porque esses dois são os 2 eventos mais importantes. São mais importantes porque um mostra a chegada do rei, que era uma autoridade para o evento, né? E depois tem também a questão de Cabral, que foi ele o nome conhecido depois dessa expedição como o descobridor, né, do Brasil. Então, porque foram os fatos mais importantes, né, mais relevantes para a história. Questão 13. Observe a reescrita de uma frase do texto. Miguel só entrou agora, Miguel?
Miguel Lira só entrou agora, final da primeira aula. Oi? Professora, ele avisou no grupo que a internet dele tinha caído e ia tentar voltar. Oi, Luiz. Eu? O Miguel falou pra gente que a internet dele tinha caído, por isso que ele chegou agora. Vamos lá? Então, ó, tem um trechinho aqui. Vocês desse lado estão me atrapalhando bastante. Muito. Porque vocês estão com conversa paralela e não é uma conversinha. Vocês querem gritar para que o outro entenda. Está me atrapalhando demais. Sinceramente, o que eu disse que eu consegui fazer, olha o que eu estou perdendo agora para retornar com vocês. É uma coisa que você sabe que a gente tem que dar um andamento. É complicado, viu? Questão 13, tem assim o trecho. O rei Dom Manuel marcou a partida da frota de Cabral. Na frase, relata-se um acontecimento passado, futuro ou do presente? Passado, porque marcou tá no passado. Isso. Ele fala assim, há um marcador de tempo nessa informação? Nessa frase aí tem algum marcador de tempo, como nós vimos, 8 de março, ou a palavra ontem? Tem alguma palavra assim que mostre um? Marcou. Vou colocar na letra B. Na letra A, vocês vão colocar que é passado e que não tem marcador. Aí na letra B ele pergunta, como é que você identificou então que é passado? Porque o verbo marcou está Porque o verbo estava no passado. pretérito. Então, por isso é que vocês conseguiram perceber que é algo que já aconteceu. Tá? Marcou. Enquanto vocês estão respondendo aí, está acompanhando com o livro, Miguel? Você precisa estar com o livro acompanhando. Ó, questão 14. Releia o segundo parágrafo do texto. Qual é o fato mais antigo? Olha só, desses quatro, qual é o fato mais antigo? Chegada do rei à capela de Belém, missa rezada por Dom Diego, o veto de Dom Diogo, na verdade, Dom Diogo ao projeto de Cristóvão Colombo, ou a despedida entre Dom Diogo e Cabral? A chegada do rei à capela de Belém. É a terceira frase, o veto. O que aconteceu? Dom Diogo, tempo antes, tinha vetado, tinha proibido o projeto de Cristóvão Colombo. Então, ele proibiu e depois de um tempo isso aconteceu. Então, a primeira coisa aí, mais antiga, é essa proibição. Letra B. O autor mencionou o fato mais antigo para mostrar que Dom Diogo, vamos ver, ele sempre acreditou que se podia chegar ao Oriente. Ele achava que o projeto de Cabral era delirante. No dia da missa, acreditava que era possível chegar ao Oriente pelos caminhos do Ocidente, mas antes não. Ou ele encarregou Cabral de conquistar a Índia? Ele encarregou Cabral de conquistar a Índia? Não. É a terceira novamente. Ele achava antes que não era possível, mas no dia ele estava concordando. Então, ele passou a acreditar que era possível, mas antes o posicionamento dele era diferente. Gente, ele fala aqui no cantinho, nesse zoom, sobre os tempos verbais do relato histórico. Então, geralmente, os tempos vai ser o quê? Passado, né? O pretérito. Ele diz aqui que há autores que preferem o uso do presente para se referir a fatos passados. Esse uso do presente indicativo, em lugar do pretérito, chama de presente histórico. Então, quando alguém conta uma história no passado, mas ela prefere usar o presente, é chamado aí ó, de passado, de presente histórico. Vamos para a questão 15, bem rapidinho. Ele traz aqui o número 1, número 2, número 3, para a gente preencher esses espaços aqui. É tudo falando do pretérito. Aí ele diz, primeiro,
pontual, que ocorreu somente uma vez e já foi encerrado. Um fato habitual, que acontecia várias vezes ou que se prolongou durante o passado. E o terceiro, que ocorreu antes de outro fato no passado. Aqui ele está falando do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito e do pretérito mais que perfeito. Então, vamos lá. Na frase que diz: 8 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, Cristóvão Colombo aportara em uma ilha da América Central. Esse aportara é um fato pontual que aconteceu e foi encerrado só uma vez? É um fato habitual ou é um fato que ocorreu antes de outro passado? Não é pontual. Antes de outro passado? É o 3, que ocorreu antes de outro passado. Lembra aí, ó, o apontara, fizera, cantara. É um passado que aconteceu antes de outro passado, tá? Segunda frase. Dom Diogo deu um capuz vermelho a Cabral. E aí, foi algo pontual que aconteceu somente uma vez ou era que acontecia sempre? Pontual, né? Número 1. E por último, número 2, os marinheiros partiam. Quando fala partiam, é que aconteceu várias vezes. Aqui tem um textinho, eu pedi para a Luísa ler, que eu já estou ficando com a voz cansada. Luísa, faça a leitura aqui, por favor. Pro, é do texto do navio, né? É. Tá bom. Pelo menos 10% dos tripulantes da frota de Cabral eram crianças entre 9 e 15 anos de idade. Algumas haviam sido recrutadas compulsoriamente, mas a maioria fora. Calma aí, Deus. Calma aí por aqui. Mas a maioria fora alistada pelos próprios pais que embolsavam o soldo dos meninos. A presença de crianças a bordo foi um fenômeno constante ao longo do ciclo de descobrimento dos portugueses. Os navios precisavam de grumentes e os oficiais necessitavam de pajens. Grumetes e pajens eram sempre garotos. A vida dos miúdos a bordo era um inferno em meio ao mar. Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio: lavar ao convés, limpar excrementos, costurar as velas. Então, você vê aí, né? Era composto 10% da tripulação por crianças de 9 a 15 anos. Deixa eu ver. Eu vou pedir para vocês, em casa hoje, responderem para a nossa próxima aula, que é o quê? Depois de amanhã, na quarta-feira, a página 31 e 32. Então, coloquem isso daí, é só 31 e 32, que eu quero que vocês respondam. E amanhã, não, na próxima aula, eu já começo com a página 33, período simples e período composto. Tá certo? Vejam só. O restante do assunto que tem são assuntos bem facinhos, são coisas bem legais de compreender. Eu quero que vocês... Nós vamos agora começar o nosso PI, tá? Deixa só eu entrar aqui no meu... Deixa eu ver aqui a chamada. Ô, Pro, eu posso ir no banheiro? Pode. Giovana, tem que habilitar a câmera, Giovana. Júlia, aparece aí, Júlia. Eu tô tentando compreender, acho que eu vou ter que passar para vocês, que estão me atrapalhando bastante. Viu, Ricardo? Fazer abrir uma ocorrência falando do comportamento na sala de aula. Porque eu estou falando muito alto, minha garganta já está começando a doer, porque eu estou falando alto demais, porque vocês ficam falando, eu tenho que falar mais alto para superar a voz de vocês. Então, vocês precisam entender, ter um pouquinho, né,
de colocar no lugar do outro, para a gente conseguir fazer as coisas. Deixa eu ver se a Giovana já habilitou essa câmera. A Giovana não habilitou a câmera. Se não habilitar, a gente está com falta. Não, João Pedro não, foi Miguel. Vamos lá? Então, vejam só. Apresentação dos trabalhos, o primeiro grupo é sobre a Terra. Hoje também eu já quero falar para vocês como vocês vão fazer os cartazes para a nossa amostra, tá? Mas vamos lá. O primeiro grupo é o grupo Terra, que é Maria Eduarda, Ricardo, Vinícius e Giovana. E aí estão prontos para apresentar? O slide está comigo. O slide está comigo. Tá com quem? Com Giovana, é? Assim, pronto. É comigo. Agora, você precisa habilitar essa câmera, Giovana. Eu não quero de Paulo nem de Ricardo. E vocês têm que ficar em lugares separados. Porque está ficando muito fácil para a conversa paralela começar, ó. Piscou, está conversando. Fez um negócio, está conversando. E aí, Giovana? Com quem é que está o slide do grupo de Giovana? O slide está comigo. Então, eu vou ler você como co-host. Espelho. Então, eu já posso compartilhar, para? Oi? Acho que já, filho. Calma aí. Ô, Pro, eu posso fazer depois? É porque eu ainda não abri o PowerPoint. Vocês precisam se organizar, porque aí se fosse o primeiro, se é o primeiro grupo que está aqui. Lá, o grupo de Larissa tem PowerPoint, não? O grupo tem PowerPoint? Tem PowerPoint, tem alguma apresentação ou não? Larissa e Anthony estão aqui na sala. Eu quero saber se Alice, Miguel e Gabriele fizeram as pesquisas. Sora, todo mundo fez. A única que não mandou no grupo foi a Alice. Ô, Pro, Tá, Alice, você fez sua pesquisa, Alice? eu já abri o PowerPoint. Deixa eu ver aqui com a Alice. Alice? Você fez sua pesquisa como seus colegas pediram para que você fizesse? Eu fiz a pesquisa sobre um filósofo, tá no meu celular. Então, eu vou começar aqui rapidinho com a Larissa, Divulgou. tá? Eu não, vocês que estão em casa, os que estão aqui, vai ficar meio ruim da gente se ouvir. Pro, Giovana, daqui a pouco vocês começam. Eu chamei o grupo 2 agora, que eu preciso adiantar, e depois vocês voltam, tá?
E aí, vocês dois? Vem para cá primeiro. Deixa aí, não. O próximo já é da amostra. Fiquem aqui assim, ó, que aparece vocês. Vai, Antônio, para de graça. E aí? Vai, Antônio. Pronto, rapidinho. Faça alguma pergunta ali, Arthur, sobre o que você acabou de falar. Qualquer pergunta. Faça um comentário, Arthur. Faça um comentário, Arthur, sobre o que ele acabou de explicar aqui. Com toda a atenção que você estava tendo ao trabalho do seu colega, que parecia mais estar lá atrás do que aqui na frente. Tá demais, Arthur. Tá demais. Continue, Antônio. Pode. Então, o ano de arte, o arte ele é uma raiz, o princípio das coisas. E como a gente estava falando, o arte, ele foi publicar no ano seguinte, que é o foto que ele considera o ar como princípio da vida, ele foi então, Ok. assim como o seu verso, no detalhe, corpo, arte da natureza, anatomia, também opera após seu estudo com seus professores em a incontável observação da natureza, como madeira, encargo de carne, o senhorismo para o universo, o senhor que concordou com a parte da teoria de análise seguinte seu princípio de estudo, seria algo infinito, mas rodou quanto a definição, o princípio de estudo seria então um elemento infinito, porém definido o ar. Ok. A origem da vida. E, pelo contrário, ele considerava que era infinito, mas ele é quarto. Ok. Deixa eu só ver se os colegas de vocês têm um comentário. Gabi e Miguel. Vocês podem comentar também sobre o trabalho o tema de vocês. Os colegas estão aqui explicando, eles explicaram muito bem, só que aí eu sei que vocês de casa vai ficar um pouquinho ruim, porque o meu computador ele só pega com o fone. Então, mas aí vocês vão prestando atenção. E eu queria saber se Miguel e Gabi têm algum comentário a fazer sobre a pesquisa. Eu não sei como vocês vão fazer para ler slide, tá? Porque se o slide está com vocês, é só vocês falarem na hora, espelha, quando for o grupo de vocês. Mas eu não sei o que. Essa questão que vocês estão aqui no chat, sabe? Depois vocês trabalham, gente.
É para ser feito, para ser organizado antes do dia, não é no dia, tá? Então, Miguel e Gabi, tem algum comentário a fazer? Eu posso falar, Sora? Pode, Miguel. O Anaximandro de Mileto ficou conhecida pela maneira de tentar entender racionalmente a origem e a organização do universo, pelo ar. Gabi? Gabi não vai comentar, Gabi? Se não tiver participação oral, vai ficar constando como se não tivesse feito a pesquisa, tá? Porque a pesquisa ela não é só a escrita, ela é a participação e explanação do conteúdo. Então, se vocês decidirem por não comentar, vocês não vão ter a pontuação pela pesquisa. Tá? Vocês podem sentar. Sora, mas isso vai se contar pelo grupo inteiro? Não, é participação individual, estou analisando individual. Só que se alguém não fala, como é que eu vou saber a sua compreensão sobre o tema? Não tem como, né? Pode. Pode, Larissa. Ah, não pode não, chegar, não pode. Foi mal. Ok. Então, vejam só, bem rapidinho, completando aqui o que vocês estão pesquisando. Até antes desses filósofos naturalistas, as pessoas só acreditavam que o mundo tinha sido criado por algo sobrenatural, tá? Só que aí eles começaram a pensar, como é que isso está aqui? Como é que isso apareceu aqui? Não foi do nada. Então, eles tentaram fazer uma pesquisa, uma análise com algo concreto. Eles não acreditavam que uma força sobrenatural, como várias culturas acreditam, né, que um Deus criou tudo, eles queriam algo físico que explicasse isso. Então, um foi explicar através do ar, o outro foi explicar através da água, porque eram coisas concretas, né? O ar, a água, o fogo, a terra, certo? Então, o grupo de Larissa acabou de apresentar e explicou muito bem a questão da criação de tudo através do ar, tá? E do filósofo, seu filósofo principal. E agora vai ser o grupo de Giovana. Ué, Giovana caiu? Tá aí. Eu posso beber água? Pode, Miguel.
De novo? Calma, Nicole. Ô, Pro, pode compartilhar? Pode. Podem começar. Pode começar, Giovana. Ih, mas não tô vendo nada. A primeira é Duda? Sim, só que o meu não tá mostrando nada. Obrigada, Pro. Ah, tá. Então, a gente vai falar sobre os filósofos naturalistas e sobre os da Terra. O grupo é Vinícius, Giovana, Ricardo e Maria Eduarda. Todos participaram, Giovana? Sim. Filósofos da Terra. Xenofânia de Colofon. Xenofânes é um filósofo grego que nasceu em 507 a.C. Ele é um pensador independente que acreditava que a Terra é o princípio das coisas, inclusive o homem. E moralmente, o filósofo pensa com superioridade ao valor da inteligência e da sabedoria. Passou grande parte da sua vida vagando pelas imediações mar Mediterrâneo e propôs uma cosmologia que, ao mesmo tempo em que colocava como filosofia, criticava temas dogmáticos da religião politeísta grega. Eu não sei o que aconteceu, Duda. Duda não está conseguindo ver a tela espelhada, mas estou conseguindo ver aqui, tem. E aí, o restante do grupo? Quem vai fazer mais comentários? Então, Pro, essa parte, a Duda não tá vendo o slide? Não, acho que não está vendo. Não. É porque essa parte era para ela ler. Essa parte aqui. Mas o quê? Você não sabe nem o que está na parte? Vocês estão Você me não leu antes? Sim, Pro, eu Sim, mandei as fotos, só que... Mas eu não entendi por que não tá passando para ela. Não sei. E os outros participantes? Ricardo, Vinícius? Pro, você tá me ouvindo? Porque só a Giovana fez o slide, vocês estão esperando a Giovana espelhar o slide para poder ler. E a pesquisa de vocês? Pro, as pesquisas que as outras pessoas do grupo já estão no slide. Eu passei elas pro slide. Então, mas e a parte da explicação? De comentar? Porque é um trabalho, vocês precisam saber que o trabalho em grupo, ele é em grupo, sim, com a sua parte, com partilhar tarefas, mas cada um precisa no dia trazer uma explanação, porque o trabalho, ele é corrigido pelo Tá me ouvindo? Ana. Para de compartilhar, Giovana, e compartilha de novo. Dá stop aí. Duda, tá todo mundo te ouvindo. Ah, tá. É que ninguém tá me respondendo, eu achei estranho. Aí compartilha de novo. Sim. Eu tenho aqui mandado. Vou repetir aqui para vocês não estão entendendo. Talvez vocês tenham um costume antigo, antes do Fundamental 2. Eu vou falar para vocês. Um trabalho, quando ele é passado para que se explique, ele nunca vai ficar com que um aluno faça o slide e no dia ele não fala nada porque ele fez o slide. E também não é uma coisa correta você, no dia do slide, não saber explicar alguma coisa porque você não tem o slide, porque você tem algo para ler. É por isso que é uma pesquisa.
Se tiver Sora, semana para preparar para isso. ô Sora, Eu mandei as fotos dos slides, que a gente criou um grupo no WhatsApp. Eu mandei as fotos dos Sim, slides. dá pra eu Sora, ler a minha parte. ô Pro, Oi, João. o nosso grupo a gente combinou assim. Eu e a Laura vai ler um slide que a Laura vai compartilhar. Aí o Sara, o Diego e a Júlia vão falar algumas coisas só para levantar, entendeu? O trabalho. Sim, eu quero saber. Ô, Duda, agora você tá conseguindo ver o trabalho? Mandou o quê? Pro e-mail? Mandou para mim? Duda, Mandou para mim? ô, Duda, você tá conseguindo ver o trabalho? Continuem, que eu preciso que vocês terminem, finalizem. Eu tô vendo aqui. Eu também tô vendo. Maria Eduarda continua sem visualizar? Maria Eduarda. Sora, eu tô vendo aqui em participantes, ela tá na aula aqui. Não, mas eu acho que a internet dela caiu agora. Ó, então vejam só. Então, venha Sora, cá. eu acho que a internet dela tá fraca, porque se a internet estiver muito fraca, eu acho que não consegue compartilhar. Eu acho que é a internet, Diego, dela, por isso que ela não está visualizando. Vinícius vai aqui explicar um pouquinho o trabalho dele e eu vou ouvir, tá? Então, vocês estão em casa, esperem um pouquinho. Pronto, Pro. Espera aí, viu, Duda? Agora eu quero escutar o Vinícius, que ele veio. Depois do Vinícius, você fala. Tá. Leia mais a dos seus colegas. Maria Eduarda, Eu. pode ler sua parte agora. Xenofanes de Colófon é um dos principais filósofos pré-socráticos que pertenceram à escola de Eleata, que é uma escola que eu ouvi falar que é uma escola muito importante, acho que para os pré-socráticos, alguma coisa assim. Eu não sei falar o nome para filósofos, alguma coisa assim. Isso. Pronto. Pro, A e Gela... Oi, Giovana. além de Xenofanes, também tem outros filósofos, como Empedocles, que ele também é um filósofo que acreditava que a Terra era o princípio das coisas. E antes dos filósofos naturalistas, as explicações para o surgimento das coisas, elas eram baseadas na mitologia ou na religião. Sim. Vamos lá. Giovana, pode parar de espelhar aí, por favor. Giovana, qual foi a participação de Ricardo nesse trabalho? Ele pesquisou as fotos. Pessoal, o grupo de Luísa vai se organizando aí. Se tiver uma coisa para espelhar, já pode. Espera só um pouquinho, que eu consigo colocar aqui essa observação. Que? Para mim, passa de co-host, eu tô com o slide. Rapidinho, viu? Que eu não estou conseguindo ouvir bem. Agora foi melhor? Espera aí, viu, André? Que eu não estou vendo ainda, que eu estou colocando uma coisa aqui.
Pronto, e agora o grupo de Luiz? Já vai começar? Professora, o slide está comigo. O que, Andrei? O slide está comigo. Ah, deixa eu colocar aqui, deixa eu mexer aqui rapidinho. Pronto, Andrei. Eu já coloquei você como co-host. Vocês dois são o quê? Do grupo de Luiz, é? Qual é a parte de vocês? Então, vocês dois fiquem aqui, distantes um do outro, mas em pé. Professora, Oi, Luiz. Peraí, deixa a Luiz falar. essa parte é a da Nicole, tá? Isso, ela está aqui, ela vai fazer a leitura. Peraí, espera só um Professor, eu segundo. posso ir ao banheiro rapidinho? Pode. Peraí. Ah. Bom. Jônica. Filosófica. Pode passar, Andrei. Astronomia. Como astrônomo, atribuiu-se a Tales de Mileto os seguintes feitos. Previu como grande antecedência os eclipses do Sol observado em 28 de maio de 585 a.C. Embora muitos historiadores duvidem que os meios existentes na época permitissem tal façanha. Verificou não ser uniforme o círculo da Terra entre os solstícios. Dividiu o ano em 365 dias, estabeleceu o diâmetro do Sol, acreditava ser a Terra um disco achatado, realizou o cálculo da altura das pirâmides, entre outros. Após incansáveis observações, o filósofo especulou que a origem de tudo estaria na água.
Ok. Pode passar, Andrei. E aí, quem é que vai falar as frases? Sou eu, Pro. Ok. O que é quente precisa de umidade para viver. Todos os germes são úmidos. Os alimentos estão cheios de seiva. O que morre resseca. É natural que as coisas se nutram daquilo que provém. A água é o princípio da natureza úmida, e a terra repousa sobre a água. Tales Mileto foi considerado o precursor do pensamento filosófico, porque pensou a matéria de maneira diferente de como era pensada antes, com interferências divinas e invocações a deuses superiores. Ele acreditava que a matéria sofria transformações ao longo do tempo. Com isso, o filósofo inaugurou um método de observações e especulações diferentes das explicações teológicas e religiosas para todas as coisas em vigor na época. Ok. Curiosidades. Conta-se que Tales, considerado o primeiro pensador do Ocidente, era tão distraído que certa vez ao olhar para o céu, caiu num buraco, sendo por isso chamado de lunático. Conta-se também que Tales era tão sabido que, provendo pela meteorologia uma colheita abundante, comprou todos os instrumentos usados para processar a azeitona, arredondando os tempos depois com grande lucro. Essas duas anedotas referem-se ao mesmo filósofo, Tales de Mileto, e até hoje servem para ilustrar as relações contraditórias entre a filosofia e a vida prática. Tales nasceu na Ásia Menor, na antiga colônia grega de Mileto. É considerado o filósofo da física, a substância natural de que tudo é formado. Sua grande contribuição foi a busca de um princípio único para as coisas da natureza. Ok. Peraí. Ó, vejam bem. O nosso tempo hoje não dá para o quarto grupo se apresentar, então fica para a nossa próxima aula, que é quarta-feira. Então, a minha aula já vai começar na quarta com o quarto grupo explicando. E também na quarta-feira eu defino com vocês o que é que vocês vão fazer para o nosso trabalho, a nossa amostra. Tá certo, gente? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.